Sejam bem-vindos, vamos a mais um estudo. Quem vai para o inferno? Quem são as pessoas que vão para o inferno? Quais são os tipos de pecado ou pecados que levam as pessoas para o inferno? Para fazer esse estudo, eu vou ler primeiro João 5, versos 28 e 29. Não maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. A Bíblia deixa claro que tanto os salvos quanto os perdidos vão ressuscitar. Os salvos para irem para o céu, ser recompensados, e os ímpios ressuscitarão para a ressurreição da condenação. Na segunda ressurreição, na ressurreição do juízo final. Todo mundo já ouviu dizer que devemos ser bons para irmos para o céu. Mas, na verdade, para ir para o inferno não precisa ser tão mal assim. Para quem não entende, pensa que vai para o inferno somente as pessoas que cometem maldades, como crimes, como homicídios, furtos. Também os criminosos também vão para o inferno se não se arrependerem dos seus males. Também vão para o inferno. Mas não precisa ser tão mal assim para ir para o inferno. Ou então alguns pensam que a lista de pecados que levam para o inferno está somente nos 10 mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos. Também. Estes também vão para o inferno caso não se arrependam. Mas a Bíblia, ela nos apresenta uma série de pecados que levam as pessoas para o inferno. Jesus aplicou várias advertências sobre o risco de uma pessoa ir para o inferno. Jesus disse que a porta é estreita e são poucos os que a encontrem. São poucos os que entram por esta porta. Isso indica que a maioria das pessoas morrem perdidas. Nos dias de hoje, com a contaminação do pecado, até mesmo pela mídia, que acaba influenciando as pessoas a pecar, cremos que a maioria das pessoas que morrem hoje, morrem perdidas. Existe sim pecado maior e pecado menor, mas todos são dignos de condenação eterna, independente do tamanho do pecado. E independente de qual foi o pecado. Vamos à Bíblia, 1 Coríntios 6, verso 10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adultério, nem os sodomitas. Só pesquisar aí que você vai ver o que é sodomita. Nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Veja, aqui diz idólatra, idólatra tem bastante, até pode ser uma boa pessoa, mas é um idólatra. E também diz ladrões, diz adúltero, mas também diz bêbados. Então vão para o mesmo lugar. Quem adulterou e quem roubou, ambos serão condenados, então não precisa ser tão mal assim. Maldizentes, quem fala mal da vida dos outros. Então quem fala mal da vida dos outros será condenado da mesma forma que um ladrão. O ladrão será condenado da mesma forma que um bêbado. Entendeu? Não precisa ser tão mal assim para ser condenado. Falar mal da vida dos outros vai ser condenado. Da mesma forma que o bêbado e da mesma forma que o assassino. Paulo diz, ele foi enfático, não herdarão o reino de Deus.
Agora Apocalipse 21 e verso 8. Mas quanto aos tímidos, que são os que têm vergonha de evangelizar, de falar de Deus para as pessoas, que têm vergonha de contar que é crente, os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os fornicários, que são pessoas solteiras que têm relação sexual com seu namorado, com sua namorada, que hoje é comum, se não se arrepender e largar, vai ser condenado, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Diz os criminosos, assassinos. Então, os assassinos vão para o inferno. Mas quem tem relação sexual com a namorada também. E às vezes a pessoa que tem relação com a namorada ou com o namorado não é uma má pessoa. É uma pessoa boa. Mas ela comete um tipo de pecado que é suficiente para tirar sua salvação. Está tendo relação com alguém que não é seu cônjuge e é condenado na Bíblia. Se não parar, será condenado. Idólatras, mentirosos, veja, vai para o inferno. Os mentirosos, da mesma forma que um homicida e da mesma forma que um fornicário. Não precisa ser tão mal assim. 22 e verso 15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Irão os cães, os falsos profetas, os que se prostituem, os homicidas e aqueles que dizem que amam a Deus, mas são mentirosos. Vamos seguindo, Romanos 1, 29. Estando cheios de iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. Murmuradores, aborrecedores de Deus, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, viu? Os adolescentes que desobedecem seus pais, se não se arrependerem, também serão condenados. E aqui no verso 32, ele disse que são dignos de morte os que tais coisas praticam. Não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Consentir é apoiar, apreciar, se divertir. Aqui tem uma advertência: quem se diverte com o pecado alheio também será condenado. Quem apoia o erro dos outros, mesmo sem cometer, também será condenado. Do tipo, eu não faço, mas não sou contra quem faz. Então também será condenado. Quem apoia o pecado alheio será condenado da mesma forma que aquele que faz. Quem se diverte vendo outras pessoas pecarem será condenado. Vou dar um exemplo. Na novela tem uma cena lasciva, um homem e uma mulher se agarrando, como tem em todas as novelas, inclusive novelas bíblicas, porque eu já vi, se agarrando numa cena lasciva. Quem assiste será condenado da mesma forma que os atores, porque ele está se divertindo com o pecado alheio. Está escrito: não vos conformeis com este mundo, e não compactuar com eles. Então é por aí. Não haverá uma segunda chance após a morte. Purgatório não existe. Hebreus 9, 27 diz que após a morte segue-se o juízo. Após a morte segue-se o juízo e não o purgatório. Então essa lista de pecados se refere a pessoas que morreram nesta situação, sem se arrependerem. Todos serão condenados. Como também os desviados também, que eu tinha esquecido, eu vou falar aqui. Salmo 9, 17 está escrito que os ímpios serão lançados no inferno e todas as pessoas ou nações ou gentes que se esquecem de Deus, esqueceram. Um dia foram conhecidos de Deus e esqueceram, são os desviados. Todos os pecadores serão condenados. Então essa lista se refere a pessoas que morreram sem se arrependerem, porque a Bíblia convida o pecador para o arrependimento. Não existe pecado sem perdão. Vamos ler Isaías 55, verso 6.
Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. O profeta está convidando o ímpio, o homem maligno, o homem que comete maldade, ao arrependimento. Provérbios 28, verso 13, está escrito: o que arrepende e deixa, alcança misericórdia. Efésios 4, verso 28, está escrito: lembra que eu falei que os ladrões não herdarão o reino de Deus, que Paulo disse? Agora veja o que o mesmo Paulo disse, Efésios 4, 28, verso 28. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Ele está exortando o ladrão a se converter. Aquele que furtava, não furte mais, e ele será salvo. Jesus perdoou o ladrão arrependido na cruz. Ele era um ladrão. E isso deixa a oportunidade de salvação em aberto. O pecador é só ele se arrepender e se converter de seu mau caminho e será perdoado por Deus no ato. Você que comete alguns desses pecados que eu citei, pode se arrepender, ainda hoje, agora mesmo. No final do vídeo, pode se ajoelhar e pedir perdão para Deus, que será perdoado no mesmo instante. Não existe pecado sem perdão. Mesmo depois de convertido, se cometer um deslize, será perdoado. Davi foi perdoado do seu adultério. 1 João 2, verso 1. Não pequeis, mas se pecarmos, temos um advogado. Ele disse isso para crente, cristão. Se pecarmos, temos um advogado. O inferno é literal, é real, onde existe um lago de fogo, onde quem morrer no pecado irá se queimar para sempre. Não é a sepultura, como dizem as testemunhas de Jeová, porque João 5, verso 28 e 29 diz que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida eterna, e os que fizeram o mal sairão para a ressurreição da condenação. Então o inferno não é a sepultura. Não deixará de existir, como dizem as testemunhas de Jeová. E não é um lugar de aniquilamento, como ensinam os adventistas, que os ímpios serão queimados e deixarão de existir, porque Marcos 9, 43, se não me engano, lá diz que está escrito que no inferno tem um fogo que nunca se apaga. O castigo no inferno é eterno. Se você ainda não aceitou a Jesus, aceite. Abandone os seus pecados e não se iluda mais com os prazeres deste mundo, que são coisas momentâneas. O escritor de Hebreus disse que Moisés preferiu ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter prazeres nas riquezas e os tesouros do Egito. O pouco de tempo é o tempo de vida. Ele preferiu peregrinar no deserto do que ser chamado filho da filha de Faraó, por um pouco de tempo, que é o tempo de vida. Não sabemos quando iremos morrer. A hora é agora. Se você queimar a ponta de um dedo, veja a dor que você sente. No fogão, né, na água quente ou na panela quente. Imagine queimar o corpo inteiro, numa temperatura muito pior, de eternidade em eternidade, por causa de pecados banais, cometidos no dia a dia, como fornicação, pornografia, novelas e filmes imorais. São coisas que não levam a nada e levam à condenação eterna. Então é isso aí. Obrigado a todos. Clique em gostei, como sempre, para divulgar o vídeo. Clique no sininho para ativar as notificações. Se inscreva se não for inscrito. E até o próximo.